Em meio a um salão repleto de luxo, um pedido inesperado transformou uma noite comum em algo inesquecível. Uma jovem trabalhadora, acostumada a ser invisível entre bandejas e sorrisos forçados, foi colocada no centro das atenções. Um homem poderoso, acostumado a ter tudo sob controle, se viu obrigado a improvisar para escapar de uma armadilha social. O que parecia apenas um acordo momentâneo se revelou muito mais intenso do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Antes de descobrir como essa reviravolta mudou tudo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O ar no Grand Palladium era pesado com o perfume caro das orquídeas e a expectativa dos flashes. A gala de premiação Empresários do Ano estava no seu ápice, e a sala de baile, um espetáculo de lustres de cristal e toalhas de linho imaculado, fervilhava com a elite paulistana. Entre bandejas de champanhe e canapés sofisticados, Sofia deslizava, invisível, uma peça a mais na engrenagem perfeita daquela noite. Seus pés doíam, as costas reclamavam, mas ela mantinha o sorriso profissional, um escudo contra a exaustão que a consumia após horas de serviço. Sonhava com o momento de tirar os sapatos e afundar no silêncio do seu pequeno apartamento no bairro da Lapa. De repente, uma voz grave e urgente a chamou. Era ele, Arthur Sampaio, o herdeiro do Império Sampaio Holdings, um homem cuja imagem estampava capas de revistas de negócios e colunas sociais com a mesma frequência. Ele estava parado perto de uma mesa redonda, o olhar fixo em algo, ou alguém à distância. Sofia se aproximou, a bandeja com taças de espumante balançando levemente em suas mãos trêmulas. Antes que pudesse oferecer a bebida, Arthur a puxou discretamente para um canto menos iluminado. A urgência em seus olhos azuis quase a fez derrubar tudo. "Finja que me beija por 10 minutos", disse ele, a frase proferida em um sussurro apressado que, ainda assim, soou como um trovão nos ouvidos de Sofia. A bandeja parou no ar, o pedido inesperado congelando-a no lugar. "Beijar?" Ela, uma garçonete tímida, acostumada a servir, não a ser servida de atenção. Seu coração disparou. Não era atriz. Detestava virar atração num salão cheio de câmeras e, acima de tudo, temia perder o emprego que tanto precisava para pagar a faculdade de gastronomia. A ideia de ser o centro das atenções, mesmo que por um breve instante, era um pesadelo. Mas Arthur não esperou por uma resposta. "É urgente, Sofia. Preciso de uma distração. Há uma herdeira insistente. Um noivado arranjado que interessa mais a conselhos empresariais do que a corações. 10 minutos apenas, um pagamento alto. Descrição absoluta e um gesto simples de encenação. É para esfriar a abordagem dela." Ele gesticulou discretamente para uma mulher elegante, de cabelos impecavelmente penteados e um vestido vermelho que parecia gritar poder, que se aproximava com um sorriso calculista. O desespero na voz do milionário era palpável, e Sofia, por um instante, viu não o magnata inatingível, mas um homem encurralado. A hesitação durou apenas 1 segundo a mais. O medo de perder o emprego foi superado pela urgência da situação e, talvez, por uma pontinha de curiosidade. Ela respirou fundo, ajustou a postura, e antes que pudesse sequer pensar nas consequências, a herdeira, Lúcia Valadares, já estava ao lado deles, um sorriso forçado nos lábios. "Arthur, querido, estava te procurando. Precisamos discutir os detalhes do nosso futuro." Arthur, com uma naturalidade surpreendente, passou o braço pela cintura de Sofia, puxando-a para mais perto. "Lúcia, que surpresa. Deixe-me apresentar. Esta é Sofia, minha namorada." O olhar de Lúcia, antes cheio de um charme artificial, transformou-se em puro desdém ao varrer Sofia de cima a baixo. Um olhar que dizia: "Quem é você? Uma simples garçonete?" Esse desprezo, inesperadamente, acionou em Sofia uma coragem que ela nem sabia possuir. "É um prazer, Lúcia", disse Sofia, sua voz firme, surpreendendo a si mesma. Ela olhou para Arthur, um brilho de cumplicidade nos olhos, e depois para Lúcia com um sorriso genuíno, mas desafiador. "Arthur e eu temos uma conexão que vai além das aparências, sabe? Gente real, não de aparências." As palavras ditas com uma simplicidade que contrastava com a ostentação do salão calaram a todos. O burburinho elegante, acostumado a sussurros e fofocas veladas,
Silenciou para acompanhar a cena. Lúcia, pega de surpresa pela resposta direta e pela inesperada intimidade do casal, recuou um passo, o sorriso murchando em seu rosto. O que a garçonete tímida fez naquela noite calou o salão. Passada a tensão do confronto inesperado, o salão, ainda em choque silencioso, começou a retomar seu ritmo. Lúcia Valadares, com a dignidade ferida, virou as costas e se afastou, deixando para trás um rastro de frustração e um olhar fulminante. Arthur Sampaio, com um alívio quase palpável, soltou a cintura de Sofia, um sorriso discreto de agradecimento em seus lábios. Ele murmurou um obrigado, que se perdeu no burburinho que recomeçava. E logo se viu cercado por executivos, voltando ao seu papel de magnata inatingível, discutindo números e estratégias. Sofia, por sua vez, sentiu o peso da bandeja novamente em suas mãos, e o cheiro de comida e vinho a puxou de volta à realidade do seu trabalho. Ela se misturou novamente entre os outros garçons, o coração ainda disparado, mas com uma estranha sensação de dever cumprido. O resto da noite foi um borrão de bandejas pesadas e sorrisos forçados, mas algo havia mudado. A invisibilidade que sempre a acompanhava no trabalho parecia ter se rompido. Ela sentia olhares curiosos, sussurros que a seguiam, e a cada vez que via Arthur à distância, uma faísca de algo novo acendia dentro dela. Ao final do turno, exausta, mas com uma adrenalina diferente correndo nas veias, Sofia finalmente chegou em casa. Jogou a bolsa no sofá, tirou os sapatos apertados e, antes mesmo de pensar em um banho, pegou o celular. Uma notificação bancária a fez arregalar os olhos. A transferência combinada, um valor que superava em muito o que ela ganhava em meses de trabalho, havia caído em sua conta. Junto com a notificação, havia uma mensagem de texto de um número desconhecido. Obrigado por ser real no mundo de aparências. Arthur. A simplicidade da mensagem, vinda de um homem tão complexo, a desarmou. Aquele bilhete, mais do que o dinheiro, a fez sentir-se vista, reconhecida. No dia seguinte, a rotina de Sofia parecia mais leve, apesar da noite mal dormida. Enquanto preparava seu café da manhã simples, o celular tocou novamente. Era Arthur. Um convite para almoço. Ela relutou. A diferença entre os mundos deles era gritante, e a ideia de se sentar em um restaurante chique, com ele, a deixava desconfortável. Desconfiou de segundas intenções, de uma curiosidade passageira. Mas a curiosidade dela também era grande, e a memória do olhar de gratidão dele na noite anterior a convenceu. Ela aceitou, com a condição de que seria apenas um almoço sem compromissos. O restaurante, com sua decoração minimalista e vista panorâmica da cidade, era o epítome da elegância. Sofia se sentiu deslocada em suas roupas simples, mas Arthur, pontual e impecável, a recebeu com um sorriso genuíno que desfez parte de sua insegurança. Durante o almoço, ele se mostrou menos pose e mais pessoa. Não falou de negócios ou da gala, mas perguntou sobre ela. Ouviu com atenção sobre seus estudos de gastronomia, sobre o sonho de abrir um pequeno bistrô, riu de suas inseguranças e, para a surpresa de Sofia, confessou a solidão de quem nunca sabe se é amado pelo que é ou pelo que representa. A conversa fluiu num terreno inesperado de afinidades. Livros, música, comida, o desejo de uma vida menos performática, mais autêntica. Ele revelou um lado que as manchetes jamais mostrariam. E ela, por sua vez, esqueceu por um momento as barreiras sociais que os separavam. O almoço se estendeu por horas, e quando finalmente se despediram, Sofia sentiu uma leveza incomum, uma sensação de que havia encontrado um pedaço de real naquele mundo de aparências. Ela não sabia o que aquilo significava, mas a semente de algo novo havia sido plantada. A noite chegou, e com ela, um convite inesperado de Arthur para uma segunda saída. Sofia hesitou novamente. O almoço havia sido agradável, sim, mas a ideia de se aprofundar naquele contato a deixava apreensiva. Contudo, a curiosidade e a memória da conversa franca os impulsionaram. Ela aceitou, mas impôs uma condição. Nada de restaurantes chiques ou ambientes formais. Queria algo real, algo que a fizesse sentir-se em casa. Arthur, para sua surpresa, concordou prontamente, um sorriso divertido no rosto. Ele a buscou em seu apartamento, não em um carro de luxo chamativo, mas em um sedã discreto. O destino era um bairro antigo no alto da cidade,
com ruas de paralelepípedos e casas coloridas que pareciam guardar histórias. O ar era mais fresco, o barulho da metrópole abafado. Pararam em frente a um casarão charmoso, onde uma luz amarelada convidava. Não havia letreiros luminosos, apenas uma placa de madeira desgastada que dizia Cantinho da Vovó. Ao entrar, Sofia sentiu um cheiro delicioso de pão de queijo recém-assado e café coado. O lugar era simples, acolhedor, com mesas de madeira rústica e fotos antigas nas paredes. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso, a própria vovó, os recebeu com um abraço apertado em Arthur, tratando-o como um cliente antigo, não como a manchete de jornal que ele era. Sofia observou a cena, surpresa com a familiaridade e o carinho. Ali, Arthur não era o magnata, era apenas Arthurzinho, o menino que vinha comer pão de queijo na casa da vizinha. Sentaram-se em uma mesa na varanda, de onde podiam ver as luzes da cidade cintilando lá embaixo. Nada de toalhas de linho, mas sim uma toalha de chita colorida e canecas de barro. O pão de queijo de forno, crocante por fora e macio por dentro, acompanhado de um café forte, era a personificação do conforto. Sem holofotes, sem a pressão dos olhares alheios, eles puderam ser apenas Arthur e Sofia. A conversa fluiu ainda mais livremente do que no almoço. Ele falou sobre a pressão de carregar um sobrenome tão pesado, sobre as expectativas que o sufocavam desde a infância, sobre a dificuldade de confiar nas pessoas. Ela compartilhou seus sonhos de ter um espaço onde a comida fosse um abraço, um lugar onde todos se sentissem bem-vindos, independentemente de sua fortuna. Riram de histórias bobas, trocaram opiniões sobre filmes e descobriram um gosto em comum por jazz antigo. Naquela varanda, sob o céu estrelado, eles reconheceram o óbvio. Gostavam da companhia um do outro. Havia uma leveza e uma autenticidade que ambos raramente encontravam. Ainda assim, Sofia impôs lucidez. Arthur, disse ela, a voz suave, mas firme, nossos mundos são muito diferentes. Isso cobra pedágios. Não podemos ignorar isso. Ele a olhou, os olhos azuis refletindo a luz da cidade. Eu sei, Sofia, não estou pedindo que ignore. Apenas um dia de cada vez, o que você acha? A promessa de leveza, de um dia de cada vez, parecia um bálsamo para a alma de Sofia. Ela assentiu, um sorriso pequeno surgindo em seus lábios. Mal sabiam eles que a leveza prometida duraria pouco. Enquanto se despediam na porta do apartamento de Sofia, um flash discreto, quase imperceptível, capturou o momento. A semente plantada no almoço e regada naquela noite estava prestes a florescer sob os holofotes, de uma forma que nenhum deles poderia prever. O mundo de aparências estava prestes a colidir com a realidade que eles estavam construindo. A promessa de leveza, porém, durou pouco. A manhã seguinte chegou com uma tempestade de proporções midiáticas. Antes mesmo do sol nascer completamente, o celular de Sofia já vibrava incessantemente. Fotos do almoço casual no restaurante chique haviam vazado, espalhadas como rastilho de pólvora pela internet. Redes sociais e sites de fofoca, sempre ávidos por um novo escândalo envolvendo a alta sociedade, descobriram a misteriosa morena ao lado de Arthur Sampaio. A imagem, tirada de um ângulo que sugeria intimidade, era a prova irrefutável de que algo estava acontecendo. A exposição bateu à porta de Sofia com a força de um furacão. Pedidos de seguidores pipocavam em suas redes sociais. Suposições ácidas sobre suas intenções e seu passado inundavam os comentários. De repente ela, a garçonete invisível, era o centro das atenções, mas não da forma que sonhava para seu futuro bistrô. O medo de perder o emprego, de ter sua vida invadida, de ver seu nome arrastado na lama da fofoca, a sufocava. Em meio ao caos, uma nota oficial da assessoria de Arthur Sampaio foi divulgada, confirmando o que as fotos já insinuavam. O Sr. Arthur Sampaio e a Sra. Sofia Mendes estão se conhecendo e pedem respeito à privacidade de ambos neste momento. A nota, apesar de formal, era um reconhecimento público, um selo que transformava a farsa em uma realidade incipiente. Para Sofia, aquilo era a prova de fogo. No final da tarde, Arthur apareceu em seu apartamento, o rosto marcado por uma preocupação que ela nunca havia visto. Sem rodeios, ele a convidou para dar uma volta de carro.
Enquanto as luzes da cidade se acendiam, refletindo no vidro do veículo, o peso da escolha pairava no ar. Aceitar um vínculo que arrastava consigo a curiosidade pública e o julgamento alheio, ou recuar para a segurança do anonimato, para a vida simples que ela tanto prezava. Sofia não romantizou a situação. Arthur, eu tenho medo, confessou a voz embargada. Medo de perder meu emprego, de ter minha vida invadida, de que essa diferença de mundos nos engula. Eu não sou como as mulheres que você está acostumado a ver nas revistas. Ela temia o desequilíbrio de poder, a forma como sua vida seria inevitavelmente alterada. Arthur a ouviu com atenção, segurando sua mão. Ele não prometeu controlar o incontrolável. Não fez falsas promessas de um conto de fadas sem problemas. Eu sei que não é fácil, Sofia, e não vou mentir que será. Mas estou aqui para enfrentar isso ao seu lado. As consequências, os julgamentos, se você quiser. A honestidade em seus olhos era um bálsamo. A decisão nasceu simples, desprovida de qualquer fantasia. Não era sobre um final feliz, instantâneo, mas sobre a coragem de seguir juntos, com honestidade sobre as diferenças e os desafios que viriam. Era um acordo tácito de parceria. E então ali no silêncio do carro, longe dos flashes e dos olhares curiosos, o primeiro beijo real aconteceu. Sem plateia, sem rival para convencer, apenas o selo de um começo improvável, mas verdadeiro. Um beijo que prometia enfrentar o mundo juntos. O beijo, selo de um compromisso silencioso, abriu as portas para um turbilhão. Na manhã seguinte, o mundo de Sofia virou de cabeça para baixo. As fotos do almoço, agora acompanhadas de imagens mais recentes do cantinho da vovó, e até mesmo do discreto sedã de Arthur estacionado perto de seu prédio, estampavam as manchetes de todos os portais de notícias. O magnata e a garçonete, um amor improvável ou estratégia de marketing? Questionavam os títulos, enquanto as redes sociais fervilhavam com especulações, elogios e críticas. Sofia sentiu-se exposta, como se sua vida particular tivesse sido escancarada para o julgamento público. O telefone não parava de tocar. Era sua amiga, Carol, a cronista involuntária de sua vida, que já havia se transformado em uma espécie de assessora de imprensa não oficial, filtrando as mensagens e tentando acalmar os ânimos. Amiga, você virou celebridade. Mas que loucura é essa? Você e o Arthur Sampaio. Me conta tudo agora! Exclamava Carol, a voz um misto de euforia e preocupação genuína. Sofia, ainda atordoada, tentava explicar, mas as palavras pareciam insuficientes para descrever a complexidade da situação. No trabalho, a situação era delicada. A gerente do hotel, Dona Clara, uma mulher de semblante rígido, a chamou para uma conversa. Sofia esperava uma bronca, talvez até a demissão. Em vez disso, Dona Clara, com um olhar que misturava repreensão e uma ponta de curiosidade, apenas a advertiu sobre a importância da discrição e do profissionalismo. Sua vida pessoal é sua, Sofia, mas aqui dentro você é funcionária do Grand Palladium. Entendido? Era um alívio, mas também um lembrete constante de sua posição. Arthur, por sua vez, não se furtou à responsabilidade. Ligou para Sofia, oferecendo-lhe todo o suporte necessário. Segurança, assessoria de imprensa, até mesmo um período de afastamento do trabalho, se ela quisesse. Não quero que você se sinta sozinha nisso, Sofia. Essa é uma tempestade que vamos enfrentar juntos, ele disse, a voz firme e reconfortante. A proposta de Arthur não era uma tentativa de controle, mas um gesto de cuidado que a fez sentir-se protegida, mesmo em meio ao caos. Ainda assim, a pressão era imensa. Os olhares curiosos, os comentários maldosos, a sensação de ter sua vida esmiuçada por estranhos, tudo isso pesava. Mas ao invés de se esconder, Sofia sentiu uma força nova surgir. Ela e Arthur haviam decidido não esconder o que os fazia bem. Não era um desafio ao mundo, mas uma questão de sanidade, de proteger a autenticidade que haviam encontrado um no outro. Enquanto isso, Lúcia Valadares observava de longe, seu sorriso calculista, agora endurecido por uma raiva contida. Uma mensagem educada, quase irônica, chegou ao celular de Sofia. Desejo sorte com a nova fase, querida. O mundo da alta sociedade é bem diferente do que se vê nas novelas. Era um aviso velado, uma pontada de veneno disfarçada de cortesia. Sofia leu,
Sentiu o impacto, mas não se deixou abalar. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas a cada passo, a certeza de que estava no caminho certo ao lado de Arthur se fortalecia. O que havia começado como uma farsa corporativa estava se transformando em algo real, e eles estavam prontos para defendê-lo. A mensagem de Lúcia Valadares não foi ignorada, mas Sofia escolheu encará-la como um incentivo, não uma ameaça. A cada dia, a avalanche de notícias e comentários diminuía um pouco, mas a atenção sobre o casal continuava. Arthur, com sua experiência em lidar com a mídia, começou a guiar Sofia por esse novo território. Eles decidiram que a melhor estratégia era a transparência controlada, mostrando-se juntos em eventos públicos, mas sempre mantendo um ar de discrição e naturalidade. A primeira aparição oficial foi em um evento de caridade promovido pela empresa de Arthur. Sofia, vestida com um elegante, mas simples, vestido que Arthur a ajudou a escolher, sentiu-se como um peixe fora d'água. Os flashes, os sussurros, os olhares avaliadores das socialites, tudo era opressor. Mas Arthur estava ao seu lado, sua mão firme em sua cintura, seu olhar transmitindo segurança. Ele a apresentou a amigos e parceiros de negócios, sempre com um sorriso que parecia dizer: "Esta é Sofia, e ela é importante para mim." Sofia, aos poucos, foi encontrando sua voz, respondendo às perguntas com uma sinceridade que desarmava a maioria dos jornalistas. Apesar dos momentos de desconforto, a presença de Arthur era um escudo. Ele a ensinava a navegar naquele mundo, explicando as nuances da etiqueta social, os interesses por trás das perguntas capciosas e a arte de sorrir mesmo quando se sentia exausta. Ela, por sua vez, trazia para a vida dele uma simplicidade e uma autenticidade que ele havia esquecido que existiam. Juntos, eles visitaram mercados de rua, cozinharam refeições simples no pequeno apartamento de Sofia e assistiram a filmes antigos, descobrindo que a felicidade estava nos pequenos momentos, longe dos holofotes. A conexão entre eles se aprofundava a cada dia. As conversas noturnas se tornaram um refúgio, um espaço onde podiam ser vulneráveis e verdadeiros. Arthur confessou a Sofia o peso da solidão que a riqueza trazia, a constante dúvida sobre a lealdade das pessoas. Sofia, por sua vez, compartilhou seus medos mais profundos, o de perder sua essência, de ser engolida por um mundo que não era o seu, e o de não ser boa o suficiente para ele. Eles se tornaram confidentes, pilares um para o outro. Enquanto isso, Lúcia Valadares não estava inativa. Ela observava a ascensão de Sofia com uma mistura de desprezo e inveja. Sua rede de contatos, antes usada para manter sua imagem impecável, agora era mobilizada para coletar informações, sussurrar dúvidas e plantar sementes de discórdia. Lúcia sabia que a força de Arthur e Sofia residia na aparente autenticidade de seu romance. Seu objetivo era minar essa autenticidade, encontrar uma falha, uma história que pudesse descredibilizar Sofia e, por tabela, desestabilizar Arthur. Ela estava convencida de que a garçonete tinha um passado a esconder e estava determinada a desenterrá-lo. Um dia, Sofia recebeu uma ligação de um número desconhecido. Uma voz feminina, suave, mas com um tom insinuante, perguntou se ela estaria interessada em compartilhar algumas verdades sobre Arthur Sampaio e o início de seu relacionamento. A pessoa se identificou como uma jornalista investigativa, prometendo anonimato e uma quantia considerável em troca de informações. Sofia desligou, o coração acelerado. A guerra velada de Lúcia havia começado, e a primeira investida era um teste à lealdade e à integridade de Sofia. A leveza dos primeiros dias havia dado lugar a uma vigilância constante, e eles sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. A ligação da suposta jornalista ecoou na mente de Sofia por dias. Era a materialização da ameaça de Lúcia, uma tentativa descarada de semear a desconfiança e desestabilizar o que ela e Arthur estavam construindo. Sofia, no entanto, não hesitou. Contou a Arthur sobre a proposta, sem omitir detalhes. Ele a ouviu com atenção, o semblante sério, mas um brilho de gratidão em seus olhos. A confiança mútua, conquistada a duras penas, era o alicerce que os mantinha firmes. Arthur, com a calma de quem já havia enfrentado batalhas semelhantes, explicou que esse tipo de tática
era comum no mundo corporativo e social em que vivia. É uma tentativa de nos desestabilizar, Sofia, de fazer você duvidar de mim ou de fazer com que eu duvide de você. Mas não vamos cair nessa armadilha. Ele reforçou a importância de manterem a união e a comunicação aberta. Juntos, eles decidiram ignorar a jornalista e fortalecer ainda mais sua parceria. Os dias que se seguiram foram marcados por uma vigilância redobrada. Arthur aumentou a segurança em torno de Sofia, e ambos passaram a ser mais cautelosos em suas aparições públicas e até mesmo em suas conversas privadas. Sabiam que cada passo, cada palavra poderia ser usada contra eles. Lúcia Valadares, com sua rede de informantes e sua sede de vingança, era uma sombra constante. Apesar da pressão externa, o relacionamento de Arthur e Sofia se aprofundava. Eles encontraram refúgio na simplicidade, nos momentos que passavam juntos, longe dos olhos curiosos. Sofia continuava a trabalhar no Grand Palladium, recusando a oferta de Arthur de se afastar. Ela precisava da rotina, da sensação de independência, da conexão com o mundo real que seu trabalho proporcionava. E Arthur respeitava isso, admirando sua força e sua resiliência. Em um desses momentos de intimidade, enquanto preparavam um jantar simples no apartamento de Sofia, Arthur fez uma revelação que a pegou de surpresa. Sofia, eu sei que tudo isso é insano, mas eu nunca me senti tão eu mesmo quanto me sinto com você. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Eu quero que você venha morar comigo. Não como uma fuga da mídia, mas porque eu quero construir algo real com você. Uma vida. A proposta era grandiosa, um salto para um futuro que ela jamais imaginara. O medo de perder sua identidade, de ser engolida pelo mundo dele, ressurgiu. Mas, ao mesmo tempo, havia a certeza de que Arthur não estava pedindo que ela se transformasse em outra pessoa, mas que compartilhasse com ele a vida que já tinham. Ela viu nos olhos dele não a arrogância do magnata, mas a vulnerabilidade de um homem que buscava um lar, um porto seguro. Sofia levou alguns dias para considerar a proposta. Conversou com Carol, que, apesar da preocupação com a perda da Sofia original, a incentivou a seguir seu coração. No final, a decisão foi tomada não pela lógica, mas pela emoção. Ela amava Arthur e sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Ela aceitou a proposta de Arthur, mas com uma condição. Seu pequeno bistrô, seu sonho de vida, teria que ter um espaço no futuro deles. Arthur sorriu, um sorriso que iluminou o rosto dele. Seu bistrô será o primeiro projeto que vamos construir juntos. Sofia, a nossa casa será o ponto de partida para todos os seus sonhos. A mudança para a mansão de Arthur, embora um passo gigantesco, não significava abandonar sua essência, mas sim expandir seus horizontes, com Arthur ao seu lado. O capítulo da farsa havia terminado, e o da construção de um futuro juntos estava apenas começando. A mudança para a mansão de Arthur foi um choque de realidade para Sofia. O que antes era um lar aconchegante e familiar, agora se transformava em um palácio de proporções grandiosas, com cômodos que pareciam museus, e uma equipe de funcionários atenta a cada movimento. A princípio, Sofia sentiu-se como uma intrusa, uma personagem deslocada em um cenário luxuoso demais para sua simplicidade. As manhãs não eram mais acordar com o cheiro do café, que ela mesma coava, mas sim com o silêncio imponente da casa e a oferta de um café da manhã preparado por alguém. Arthur, percebendo o desconforto dela, fez o possível para facilitar a transição. Ele adaptou um dos quartos, transformando-o em um ateliê de cozinha, onde Sofia podia experimentar suas receitas e planejar seu futuro bistrô. Ele a incentivou a personalizar os espaços, a trazer seus livros, suas plantas, suas memórias, para que a mansão se tornasse, de fato, um lar para os dois. Aos poucos, Sofia começou a encontrar seu ritmo, a deixar sua marca nos ambientes, a infundir um pouco de sua alma naquele lugar tão vasto. Ainda assim, a sombra de Lúcia Valadares persistia. As tentativas de descredibilizá-los não cessaram. Notícias plantadas na mídia questionavam a origem humilde de Sofia, insinuando que ela era uma caçadora de fortunas e que o romance era apenas uma fachada para seus próprios interesses. Arthur, com a ajuda de sua equipe jurídica e de comunicação, desmentia as acusações com veemência,
mas o veneno das palavras deixava suas marcas. Sofia, por sua vez, desenvolveu uma casca mais grossa, aprendendo a ignorar o barulho externo e a focar no que realmente importava: a construção de seu relacionamento e a realização de seus sonhos. O projeto do bistrô, batizado por Sofia de Sabor de Casa, tornou-se um refúgio e um foco. Arthur não apenas apoiou a ideia, mas investiu nela com entusiasmo, fornecendo recursos e contatos para que o sonho de Sofia se tornasse realidade. Eles passavam horas juntos, discutindo menus, escolhendo a decoração, visitando possíveis locais. Era um trabalho em equipe, que os unia ainda mais, mostrando a Sofia que Arthur não queria apenas que ela vivesse em seu mundo, mas que construísse o seu próprio ao lado dele. Ainda no Grand Palladium, Sofia havia se despedido da equipe com um misto de tristeza e gratidão. Dona Clara, a gerente, que antes era rígida, a abraçou desejando-lhe sorte. Você sempre será bem-vinda aqui, Sofia, e não se esqueça de nós quando seu bistrô for um sucesso, disse ela com um sorriso genuíno. Era um adeus a uma fase, mas também a confirmação de que sua essência permanecia intacta. Enquanto a vida de Sofia e Arthur se consolidava, Lúcia Valadares observava à distância, roendo as unhas de frustração. Suas tentativas de desestabilizá-los pareciam falhar, e a imagem do casal, ao invés de manchada, parecia se fortalecer com cada ataque. A garçonete estava se adaptando ao seu novo mundo com uma graça e uma determinação que Lúcia não previra. A raiva da ex-noiva de Arthur se transformava em uma obsessão perigosa. Ela sabia que precisava de um plano mais ousado, algo que atingisse o casal em seu ponto mais vulnerável, algo que pudesse destruir não apenas a reputação, mas a própria base de seu relacionamento. E Lúcia, com sua mente calculista, já começava a arquitetar sua próxima jogada, uma que prometia ser muito mais devastadora. Lúcia Valadares estava farta dos pequenos ataques que não surtiam efeito. A paciência dela havia se esgotado, e a visão de Arthur e Sofia juntos, construindo um futuro e um bistrô, era um insulto pessoal. Ela precisava de algo que fosse além das fofocas, algo que atingisse o cerne da confiança e da reputação. Seus contatos, antes usados para espalhar rumores, agora eram mobilizados para uma investigação mais profunda e, para Lúcia, mais gratificante. O alvo não era mais apenas a imagem de Sofia, mas a integridade de Arthur. Lúcia sabia que a Sampaio Holdings estava prestes a fechar um contrato bilionário com um consórcio internacional, um negócio que consolidaria a posição de Arthur no mercado global. Ela começou a vasculhar os arquivos da empresa, buscando qualquer irregularidade, qualquer sombra que pudesse ser explorada. Sua vingança não seria apenas contra Sofia, mas contra Arthur por tê-la preterido. Enquanto Lúcia tecia sua teia, Sofia estava imersa nos preparativos do Sabor de Casa. O local escolhido era um charmoso imóvel no coração de um bairro boêmio, com uma fachada antiga e um interior que ela sonhava em transformar em um refúgio acolhedor. Arthur estava ao seu lado em cada etapa, não apenas como investidor, mas como um parceiro entusiasmado. Ele a surpreendeu com a contratação de um renomado chefe para a consultoria e uma equipe de arquitetos para dar vida à sua visão. A cada parede pintada, a cada móvel escolhido, o sonho de Sofia ganhava forma. E a presença de Arthur tornava tudo ainda mais especial. A vida na mansão, embora ainda grandiosa, começava a parecer mais natural para Sofia. Ela havia encontrado seu espaço, sua rotina. As manhãs eram preenchidas com reuniões sobre o bistrô e, às vezes, um café da manhã tranquilo com Arthur, onde discutiam o dia ou simplesmente desfrutavam da companhia um do outro. A equipe da casa, antes vista com estranhamento, agora a tratava com carinho e respeito, percebendo a autenticidade da nova senhora da casa. Sofia até começou a dar suas próprias sugestões para o cardápio da mansão, introduzindo toques de sua culinária caseira que encantavam a todos. No entanto, a calmaria foi abruptamente quebrada. Um dia, Arthur recebeu uma ligação de seu conselho de administração. A voz do outro lado da linha era grave e urgente. Informações confidenciais sobre o contrato bilionário haviam vazado para a imprensa, com acusações de práticas antiéticas e favorecimento. Os jornais, antes focados no romance de Arthur,
agora estampavam manchetes sobre uma possível crise na Sampaio Holdings. A reputação da empresa e a imagem de Arthur estavam sob ataque direto. Arthur, com o rosto pálido e a mandíbula travada, mostrou as notícias para Sofia. Isso é obra da Lúcia, ele disse, a voz baixa, mas carregada de raiva. Ela está tentando destruir tudo o que eu construí. Sofia sentiu um arrepio. A guerra havia escalado para um novo e perigoso nível. Não era mais sobre fofocas, mas sobre a carreira e o legado de Arthur. A equipe jurídica e de comunicação de Arthur entrou em modo de crise. Reuniões de emergência, declarações à imprensa, investigações internas. O ambiente na mansão tornou-se tenso, pesado pela incerteza. Sofia, apesar de não entender completamente as complexidades do mundo corporativo, ofereceu seu apoio incondicional. Ela sabia que naquele momento, Arthur precisava de sua força, de sua presença. Lúcia Valadares, por sua vez, observava o caos que havia criado com um sorriso de satisfação. Ela havia plantado as sementes da discórdia e da desconfiança, e agora assistia à colheita. Seu plano era perfeito. Não apenas atingir Arthur profissionalmente, mas também semear a dúvida na mente de Sofia. Se Arthur estivesse envolvido em escândalos, como a garçonete poderia confiar nele? A vingança de Lúcia estava apenas começando a se desenrolar, e o futuro de Arthur e Sofia, que parecia tão promissor, agora estava pendurado por um fio. O escritório de Arthur, na Sampaio Holdings, virou um quartel-general de crise. Advogados, assessores de imprensa e diretores se moviam em um frenesi calculado, tentando conter a sangria de informações e a avalanche de especulações. As acusações eram graves: manipulação de licitações, uso de informações privilegiadas e até mesmo lavagem de dinheiro. Arthur, embora visivelmente abalado, mantinha a postura firme e a mente afiada, coordenando a defesa e buscando a fonte do vazamento. Ele sabia que Lúcia era a mente por trás disso, mas provar era outra história. Sofia, vendo Arthur mergulhado naquele turbilhão, sentiu-se impotente. O mundo dele era complexo demais, e as regras do jogo eram brutais. No entanto, ela se recusava a ser apenas uma observadora. Em vez de se afastar, ela se tornou seu porto seguro. À noite, quando Arthur voltava exausto para a mansão, Sofia o esperava com uma refeição simples e reconfortante, um ombro para apoiar, um ouvido para escutar. Ela não tentava dar conselhos sobre finanças ou leis, mas oferecia a ele a clareza e a calma que só a simplicidade de seu amor podia proporcionar. Vamos superar isso, Arthur. Juntos, ela repetia, e em suas palavras ele encontrava a força para continuar. Apesar da tempestade, o projeto Sabor de Casa não foi abandonado. Pelo contrário, tornou-se um refúgio para Sofia, um lembrete de que havia algo bom e concreto sendo construído em meio ao caos. Arthur, mesmo com todas as pressões, fazia questão de acompanhar o progresso, encontrando nos detalhes da decoração e na degustação de novos pratos um breve alívio da realidade implacável. Era um símbolo da vida que eles estavam tentando proteger. As notícias sobre a Sampaio Holdings dominavam os noticiários. Investigações foram abertas, contratos foram suspensos e o valor das ações da empresa despencava. A pressão sobre Arthur era imensa, e ele precisou fazer aparições públicas para defender sua integridade e a da empresa. Em uma coletiva de imprensa tensa, ele declarou sua inocência e prometeu total cooperação com as autoridades, mas a sombra da dúvida já havia sido plantada. Lúcia Valadares observava tudo com um prazer perverso. Ela havia conseguido. O império de Arthur estava abalado e a reputação dele manchada. No entanto, a resiliência de Sofia a irritava. A garçonete não havia fugido. Não havia duvidado de Arthur. Lúcia percebeu que, para destruir o casal de vez, ela precisaria de um golpe ainda mais pessoal. Algo que atingisse Sofia diretamente, expondo uma fraqueza que Arthur não pudesse defender. Em meio à crise, um novo elemento surgiu. Um antigo funcionário da Sampaio Holdings, demitido por Arthur anos atrás por má conduta, ressurgiu na mídia, alegando ter provas de irregularidades ainda mais graves, envolvendo não apenas o contrato atual, mas transações passadas. Ele se ofereceu para testemunhar contra Arthur, em troca de imunidade
e uma quantia substancial. A notícia foi um golpe devastador, pois as alegações, se verdadeiras, poderiam levar a consequências muito mais sérias do que uma simples crise de imagem. Arthur e sua equipe sabiam que essa era a jogada final de Lúcia, usando um peão ressentido para tentar derrubá-lo de vez. A luta não era mais apenas pela empresa, mas pela liberdade de Arthur e pelo futuro que ele e Sofia estavam construindo. Eles precisavam agir rápido, desmascarar o ex-funcionário e, de alguma forma, provar a ligação de Lúcia com todo o esquema. O tempo estava se esgotando, e a cada dia, a teia de intrigas se apertava mais em torno deles. A aparição do ex-funcionário, um homem chamado Ricardo Mendes, lançou uma sombra ainda mais densa sobre Arthur e a Sampaio Holdings. As acusações de Ricardo, detalhadas com uma convicção perturbadora, repercutiram como um trovão, ameaçando não apenas a reputação da empresa, mas a própria liberdade de Arthur. A mídia, sedenta por escândalos, amplificava cada palavra, pintando um quadro sombrio de corrupção e desonestidade. Arthur e sua equipe jurídica mergulharam em uma investigação frenética. Cada documento, cada e-mail, cada transação antiga da Sampaio Holdings estava sendo revisada em busca de inconsistências nas alegações de Ricardo ou de qualquer evidência que ligasse Lúcia ao ex-funcionário. O escritório de Arthur raramente ficava vazio, com reuniões se estendendo pela madrugada. A pressão era excruciante, mas Arthur se recusava a ceder ao desespero. Ele sabia que era inocente e estava determinado a provar isso. Sofia, vendo o homem que amava sob tamanho ataque, sentiu uma mistura de raiva e determinação. Ela não podia atuar no mundo corporativo, mas podia oferecer algo igualmente valioso, uma perspectiva diferente. Enquanto Arthur e seus advogados se afogavam em dados e leis, Sofia observava os noticiários, lia os artigos e tentava entender a motivação de Ricardo Mendes. Ela se lembrou de uma conversa com Arthur sobre a demissão de Ricardo anos atrás, por desvio de fundos. Havia algo na forma como Ricardo falava, na sua aparente convicção, que não se encaixava. Uma noite, enquanto Arthur tentava decifrar relatórios financeiros complexos, Sofia sentou-se ao lado dele. Arthur, ela começou hesitante. Eu sei que não entendo nada disso, mas... E se o Ricardo não estiver apenas mentindo, mas sendo manipulado? Ou se ele tiver algo a esconder? Algo que o faça parecer tão convincente? Arthur a olhou, a surpresa em seus olhos. A ideia de Ricardo ser um peão, e não apenas um traidor, abriu uma nova linha de raciocínio. A equipe de investigação, seguindo a intuição de Sofia, começou a aprofundar a pesquisa sobre a vida de Ricardo Mendes após sua demissão. Descobriram que ele havia desaparecido por um tempo, vivendo uma vida discreta, até que, misteriosamente, começou a exibir um padrão de gastos incompatível com sua situação financeira conhecida. Pequenos luxos, viagens, pagamentos em dinheiro que não deixavam rastros bancários claros. Era a ponta de um iceberg. Paralelamente, a equipe de Arthur intensificou a busca por qualquer elo entre Ricardo e Lúcia, e foi a partir de um detalhe quase imperceptível que a conexão começou a se formar. Um registro de chamadas de um telefone pré-pago, usado por Ricardo, mostrava contatos frequentes com um número que, embora registrado em nome de uma empresa de fachada, estava ligado a um dos assessores de confiança de Lúcia Valadares. A teia estava se revelando. Lúcia, confiante em seu plano, observava a queda de Arthur com um sorriso vitorioso. Ela já imaginava o momento em que ele seria publicamente desmascarado, sua empresa em ruínas e Sofia, a garçonete, abandonada e sozinha. No entanto, a persistência de Arthur e a aparente calma de Sofia começaram a incomodá-la. Havia algo na forma como eles se mantinham unidos que Lúcia não conseguia quebrar. A descoberta da ligação entre Ricardo e o assessor de Lúcia foi um divisor de águas. Não era uma prova irrefutável da manipulação de Lúcia, mas era uma pista sólida, uma rachadura na fachada de Ricardo. Arthur sabia que precisavam de mais, algo que amarrasse Lúcia diretamente ao esquema de difamação e às falsas acusações de Ricardo. O tempo era crucial, pois as autoridades estavam se aproximando e a reputação de Arthur estava por um fio. A próxima jogada seria decisiva e eles precisavam ser mais inteligentes e rápidos que Lúcia
para desvendar a verdade antes que fosse tarde demais. Descoberta da ligação entre Ricardo Mendes e o assessor de Lúcia Valadares, acendeu uma chama de esperança em meio à escuridão que envolvia Arthur. Não era a prova definitiva, mas era um fio, e Arthur estava determinado a puxá-lo até desvendar toda a teia. Sua equipe jurídica, energizada pela nova pista, concentrou seus esforços em rastrear cada movimento de Ricardo e do assessor nos últimos meses, buscando padrões, encontros e, mais importante, evidências de pagamentos. Sofia, com sua perspicácia, continuou a ser uma peça fundamental. Ela não se limitava a oferecer apoio emocional. Sua visão externa, desprovida da linguagem jurídica e corporativa, muitas vezes revelava ângulos que os especialistas ignoravam. Enquanto Arthur e seus advogados analisavam dados financeiros, Sofia se dedicava a observar o comportamento de Lúcia na mídia e nas redes sociais, buscando qualquer deslize, qualquer pista que pudesse revelar sua confiança excessiva ou sua ansiedade. A pressão sobre Arthur era quase insuportável. Os investidores estavam inquietos, os bancos ameaçavam retirar apoio e a mídia continuava a martelar sua imagem. Ele sabia que precisava de algo mais do que uma mera conexão telefônica. Precisava de algo concreto, algo que provasse que Ricardo estava sendo pago para mentir e que Lúcia era a arquiteta por trás de tudo. A equipe de investigação, com a ajuda de especialistas em segurança digital, conseguiu acesso a registros de viagens do assessor de Lúcia. Descobriram que ele havia feito várias viagens curtas para cidades onde Ricardo Mendes possuía propriedades ou mantinha contatos, sempre em datas próximas a aparições públicas ou declarações de Ricardo. Era um padrão, mas ainda não uma prova irrefutável de um acordo financeiro. A grande virada veio quando um dos investigadores, um ex-agente de segurança, com um faro apurado, conseguiu rastrear uma série de transações financeiras suspeitas. Pequenas quantias, transferidas de contas offshore para uma conta em nome de uma empresa de fachada que, por sua vez, fazia depósitos regulares em dinheiro para uma conta de Ricardo Mendes. O elo era tênue, mas a sequência de pagamentos, coincidindo com as declarações públicas de Ricardo, era mais do que uma coincidência. Com essas informações em mãos, Arthur e sua equipe montaram uma estratégia. Eles não podiam esperar que as autoridades agissem. Precisavam expor a verdade de forma contundente e rápida. A ideia era confrontar Ricardo Mendes com as evidências, esperando que ele, sob pressão, revelasse o envolvimento de Lúcia Valadares. Alheia à intensificação da investigação, sentia-se no auge de sua vitória. Ela via Arthur se afundar, sua empresa em crise, e acreditava que a garçonete logo o abandonaria. Ela até mesmo começou a planejar seu retorno triunfal à vida social de Arthur, imaginando o dia em que ele, humilhado, rastejaria de volta para ela. Sua arrogância, no entanto, a cegava para os perigos iminentes. A decisão foi tomada. Arthur convocaria uma nova coletiva de imprensa, mas desta vez não seria para se defender e sim para contra-atacar. Ele apresentaria as evidências que haviam reunido, expondo a trama de Lúcia e a manipulação de Ricardo Mendes. A jogada era arriscada, pois se as provas não fossem fortes o suficiente, o tiro poderia sair pela culatra e afundá-lo de vez. Mas Arthur, com Sofia ao seu lado, estava pronto para o tudo ou nada. A verdade seria a única arma capaz de libertá-lo da teia de mentiras. A sala de conferências da Sampaio Holdings estava lotada, mais do que nunca. Jornalistas de todos os veículos, câmeras e microfones apontados para o púlpito, capturavam cada movimento, cada respiração. A tensão era palpável e a expectativa pairava no ar. Arthur, ao lado de seus advogados e assessores, sentia o peso de tudo o que estava em jogo. Sofia estava na primeira fila, um ponto de calma em meio à tempestade, seus olhos fixos em Arthur, transmitindo uma força silenciosa. Arthur subiu ao púlpito, sua postura ereta, o olhar determinado, apesar da exaustão visível em seu rosto. Ele não começou com defesas ou desculpas. Em vez disso, foi direto ao ponto. Com uma voz firme, ele apresentou os documentos, os registros de chamadas, os extratos de transações financeiras e os registros de viagens que sua equipe havia meticulosamente reunido. Ele detalhou a conexão entre Ricardo Mendes
e o assessor de Lúcia Valadares, mostrando como as transferências de dinheiro coincidiam com as aparições públicas e as acusações fabricadas por Ricardo. Estas evidências, Arthur declarou, apontando para as projeções no telão, demonstram que as acusações contra mim e a Sampaio Holdings são uma farsa orquestrada, uma campanha de difamação cuidadosamente planejada para destruir minha reputação e minha empresa. Ele explicou como Ricardo Mendes, um ex-funcionário demitido por desvio de conduta, havia sido cooptado e pago para espalhar mentiras. E então, ele proferiu o nome que todos já suspeitavam, mas que agora era confirmado com provas. A mente por trás dessa trama é Lúcia Valadares, minha ex-noiva movida por ressentimento e vingança. A sala explodiu em um burburinho. Os flashes das câmeras disparavam incessantemente, e os jornalistas se apressavam para registrar cada palavra. Arthur, então, fez um apelo às autoridades para que investigassem Lúcia e Ricardo, apresentando todas as provas que havia coletado. Ele terminou sua declaração reafirmando sua inocência e o compromisso da Sampaio Holdings com a ética e a transparência. Enquanto a coletiva de imprensa se desenrolava, Lúcia Valadares estava em sua casa assistindo à transmissão ao vivo. O sorriso vitorioso em seu rosto se desfez gradualmente, substituído por um choque incrédulo e depois por uma fúria incontrolável. Ela viu suas maquinações serem desmascaradas em tempo real, seu plano desmoronar diante de milhões de espectadores. O nome de seu assessor, as provas das transações, tudo exposto. Ela jogou o controle remoto na televisão, quebrando a tela em um acesso de raiva. Seu império de mentiras havia sido desvendado. Ricardo Mendes, por sua vez, foi pego de surpresa. Ele estava confiante de que Lúcia o protegeria e que suas mentiras seriam suficientes. Ao ver as provas irrefutáveis apresentadas por Arthur, o pânico tomou conta dele. Ele sabia que sua situação era insustentável e que a justiça viria buscá-lo. A repercussão da coletiva foi imediata e avassaladora. As manchetes mudaram e a narrativa pública se inverteu. O vilão Arthur Sampaio agora era a vítima de uma conspiração. As ações da Sampaio Holdings começaram a se recuperar e as autoridades anunciaram que abririam uma investigação formal contra Lúcia Valadares e Ricardo Mendes, com base nas novas evidências. Para Arthur e Sofia, foi um alívio imenso, mas a batalha ainda não havia terminado. A luta legal seria longa e exaustiva. No entanto, ao sair da sala de conferências, Arthur procurou Sofia. Ele a abraçou forte, um abraço que transmitia gratidão, exaustão e, acima de tudo, amor. Conseguimos, ele sussurrou em seu ouvido. Sofia sorriu, sentindo que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. A verdade havia prevalecido, e o futuro, embora ainda incerto, parecia mais brilhante do que nunca. O furacão midiático que se seguiu à coletiva de imprensa de Arthur foi tão intenso quanto o que o precedeu, mas desta vez a narrativa era outra. Lúcia Valadares e Ricardo Mendes se tornaram o centro das atenções, com a mídia investigando suas vidas e suas conexões. As autoridades agiram rapidamente e mandados de busca e apreensão foram emitidos. Lúcia foi formalmente indiciada por difamação, fraude e conspiração, enquanto Ricardo Mendes foi acusado de falso testemunho e participação no esquema. O processo legal prometia ser longo e complexo, mas a verdade havia sido exposta. Para Arthur, a vitória na esfera pública trouxe um alívio imenso, mas a exaustão era profunda. Os meses de estresse, noites sem dormir, e a constante ameaça pairando sobre sua vida haviam cobrado seu preço. A Sampaio Holdings, embora em processo de recuperação, ainda enfrentava desafios para restaurar totalmente a confiança dos investidores e reparar os danos à sua imagem. Arthur dedicou-se incansavelmente a essa tarefa, trabalhando lado a lado com sua equipe para implementar medidas de transparência, ainda mais rigorosas, e garantir que a empresa emergisse mais forte da crise. Sofia foi seu pilar inabalável durante todo o processo. Ela não apenas ofereceu apoio, mas também ajudou Arthur a encontrar momentos de paz e normalidade em meio ao caos. Juntos, eles reavaliaram suas prioridades. A vida de luxo e as pressões do mundo corporativo pareciam menos importantes do que a tranquilidade
e a felicidade que encontravam um no outro. O projeto Sabor de Casa, que havia sido um refúgio, agora se tornou um símbolo de seu futuro juntos. Com a crise mais controlada, Sofia pôde dedicar mais tempo ao restaurante, que estava ganhando forma e prometia ser um sucesso. Lúcia Valadares, após ser indiciada, recuou para as sombras. Sua reputação estava em frangalhos, e a sociedade que antes a idolatrava, agora a via com desprezo. Ela se isolou, preparando sua defesa, mas a arrogância que a impulsionava agora a abandonava. O prazer da vingança havia se transformado em um amargo arrependimento, e a solidão era sua única companhia. Ricardo Mendes, por sua vez, tentou negociar um acordo de delação premiada, mas suas mentiras anteriores haviam comprometido sua credibilidade. Apesar da turbulência, Arthur e Sofia encontraram um novo ritmo para suas vidas. Eles passaram a valorizar os momentos simples, jantares tranquilos em casa, passeios no parque, a alegria de ver o sabor de casa ganhar vida. Arthur começou a delegar mais responsabilidades na empresa, buscando um equilíbrio que antes parecia impossível. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava apenas nos negócios, mas na paz interior e no amor que compartilhava com Sofia. Um dia, enquanto visitavam o canteiro de obras do Sabor de Casa, que estava quase pronto para ser inaugurado, Sofia se virou para Arthur, seus olhos brilhando. "Sabe, Arthur", ela disse, "nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Mas com você tudo parece possível." Arthur a abraçou, sentindo a certeza de que, não importa o que o futuro trouxesse, eles estariam prontos para enfrentar juntos. A tempestade havia passado, e a promessa de um novo começo pairava no ar, mais doce e significativo do que nunca. O dia da inauguração do Sabor de Casa amanheceu ensolarado, como um presságio de bons ventos. O restaurante, agora totalmente reformado, era um convite à nostalgia e ao aconchego. As paredes em tons quentes, a iluminação suave e os detalhes artesanais criavam uma atmosfera acolhedora, exatamente como Sofia havia sonhado. O aroma de café fresco e pão recém-assado pairava no ar, misturando-se à expectativa dos primeiros clientes. Sofia estava radiante, mas também nervosa. Era o culminar de um sonho. Um projeto que havia sido seu refúgio e sua força durante os tempos difíceis. Arthur estava ao seu lado, um sorriso orgulhoso em seu rosto. Ele havia investido não apenas dinheiro, mas também tempo e apoio incondicional, vendo no Sabor de Casa a materialização da paixão de Sofia e, de certa forma, o início de sua própria redefinição de sucesso. A inauguração foi um sucesso modesto, mas significativo. Amigos, antigos colegas de Sofia e alguns curiosos da vizinhança vieram prestigiar. A comida simples, mas deliciosa, preparada com carinho e ingredientes frescos, conquistou a todos. Sofia, no comando da cozinha e supervisionando o salão, irradiava felicidade. Arthur observava-a com admiração, percebendo que a verdadeira riqueza não estava nas cifras da bolsa de valores, mas na alegria genuína que ela emanava. Enquanto o Sabor de Casa começava a construir sua clientela e sua reputação, a batalha legal contra Lúcia Valadares e Ricardo Mendes seguia seu curso nos tribunais. As evidências apresentadas por Arthur eram sólidas, e a opinião pública estava a seu favor. Lúcia, isolada e sem o apoio de seus antigos aliados, enfrentava um processo difícil. Ricardo Mendes, sem saída, havia finalmente concordado em cooperar com a justiça, confirmando a manipulação de Lúcia em troca de uma possível redução de pena. A justiça, embora lenta, estava se movendo na direção certa. Para Arthur, a distância do turbilhão corporativo e a proximidade com a realidade mais simples e autêntica de Sofia trouxeram uma nova perspectiva. Ele começou a reavaliar sua própria vida e seus objetivos. A Sampaio Holdings estava se recuperando bem, sob a liderança de sua equipe de confiança, mas Arthur sentia um desejo crescente de se envolver em projetos com um impacto mais direto e positivo na comunidade, talvez até mesmo apoiando iniciativas como o Sabor de Casa. As noites na mansão Sampaio, antes preenchidas por relatórios e preocupações, agora eram mais tranquilas. Arthur e Sofia passavam horas conversando, compartilhando seus dias, seus sonhos e seus medos. A cumplicidade entre eles se aprofundava a cada dia,
construída sobre a rocha da adversidade que haviam enfrentado juntos. Sofia, antes intimidada pelo mundo de Arthur, agora se sentia parte dele, e ele, por sua vez, encontrava na simplicidade e na força dela um novo propósito. Um dia, enquanto ajudava Sofia a fechar o restaurante, Arthur a puxou para um abraço. "Você construiu algo incrível aqui, Sofia", ele disse, beijando o topo de sua cabeça. "E me ajudou a construir algo novo também." Sofia olhou para ele, seus olhos cheios de carinho. "Nós construímos, Arthur, juntos." O Sabor de Casa não era apenas um restaurante. Era o alicerce de um futuro que eles estavam desenhando. Tijolo por tijolo, com amor, resiliência e a promessa de uma vida compartilhada. Os meses que se seguiram à inauguração do Sabor de Casa foram de constante crescimento e adaptação para Sofia. O restaurante se tornou um ponto de encontro querido na vizinhança, elogiado pela autenticidade de sua culinária e pelo ambiente acolhedor. Sofia se dedicava de corpo e alma, aprendendo os meandros da gestão de um negócio, desde o controle de estoque até a liderança de sua pequena equipe. Cada sorriso de um cliente satisfeito era uma recompensa e cada desafio superado uma lição valiosa. Arthur, por sua vez, encontrava um novo propósito em sua vida. Embora ainda supervisionasse a Sampaio Holdings, ele havia delegado grande parte das operações diárias, permitindo-se mais tempo para projetos pessoais e para Sofia. Ele se envolveu ativamente no desenvolvimento de um fundo de investimento social, buscando apoiar pequenas empresas e iniciativas comunitárias, um reflexo de sua nova visão de sucesso e impacto. A experiência com o Sabor de Casa havia lhe mostrado o valor do empreendedorismo local e da paixão genuína. O processo legal contra Lúcia Valadares e Ricardo Mendes avançava lentamente, mas de forma favorável a Arthur. As provas eram esmagadoras, e o testemunho de Ricardo, mesmo que motivado por um acordo de delação, selava o destino de Lúcia. A imagem da ex-noiva de Arthur, antes intocável, estava irremediavelmente manchada. Ela enfrentava a iminência de uma condenação e a perda de tudo o que considerava importante: status, poder e reputação. Ricardo, embora com pena reduzida, também aguardava sua sentença, vivendo com o peso de suas escolhas. A mansão Sampaio, antes um símbolo de uma vida que Arthur estava reavaliando, agora parecia mais um lar. Sofia havia trazido calor e vida aos seus cômodos, preenchendo-os com risadas, conversas e o aroma ocasional de suas experiências culinárias. Eles passavam as manhãs de domingo juntos, lendo jornais e planejando o futuro, um contraste marcante com a correria e a solidão do passado de Arthur. Um dia, enquanto Arthur ajudava Sofia a organizar os livros de receitas no Sabor de Casa, ela parou, um brilho nos olhos. "Arthur", ela começou, "o restaurante está indo muito bem. Temos clientes fiéis e as pessoas estão começando a falar sobre nós. Estou pensando em expandir o cardápio, talvez até abrir em mais dias da semana." Arthur sorriu, incentivando-a. "É uma ótima ideia, Sofia. Você tem um talento incrível." Ele a observou enquanto ela falava com entusiasmo sobre seus planos, e uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele havia visto a paixão e a dedicação de Sofia, e sabia que ela merecia mais do que apenas ter seu próprio negócio. Ele queria construir um futuro com ela, um futuro que abraçasse os sonhos de ambos. Naquela noite, sob o céu estrelado do jardim da mansão, Arthur ajoelhou-se diante de Sofia, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. "Sofia", ele disse, sua voz embargada pela emoção, "você trouxe luz para minha vida, me mostrou o que realmente importa. Eu não consigo imaginar meu futuro sem você. Quer se casar comigo e construir essa vida juntos?" As lágrimas brotaram nos olhos de Sofia e um sorriso radiante iluminou seu rosto. "Sim, Arthur", ela sussurrou, "1000 vezes sim." O anel brilhava em seu dedo, um símbolo não apenas de amor, mas de uma nova jornada, que eles estavam prestes a embarcar juntos, com a certeza de que haviam encontrado um no outro o verdadeiro sabor da vida. A notícia do noivado de Arthur e Sofia se espalhou como um raio de sol, trazendo uma onda de alegria e celebração. Para a família de Sofia, foi a confirmação de que sua filha havia encontrado a felicidade e o respeito que merecia. Para os amigos de Arthur,
foi a prova de que ele havia encontrado um amor verdadeiro, capaz de transformá-lo e guiá-lo para um caminho mais autêntico. A mansão Sampaio, que antes parecia um cenário de drama, agora era um palco para a organização de um casamento que prometia ser tão elegante quanto íntimo. Sofia mergulhou nos preparativos com uma mistura de entusiasmo e praticidade. Ela queria que a celebração refletisse a jornada deles, simples, mas cheia de significado. Arthur, por sua vez, estava mais envolvido do que se esperava, desfrutando de cada detalhe, desde a escolha do local até a prova do cardápio, que, é claro, teria um toque especial do sabor de casa. A cada decisão, a cada risada compartilhada, a certeza de que estavam construindo algo belo e duradouro se fortalecia. Enquanto o amor florescia, a justiça seguia seu curso. O julgamento de Lúcia Valadares foi um espetáculo midiático, mas as evidências eram irrefutáveis. Ricardo Mendes, com seu testemunho, selou o destino de sua antiga cúmplice. Lúcia foi condenada por difamação e fraude, recebendo uma pena que a tiraria de circulação por um tempo considerável e a deixaria com uma reputação irremediavelmente destruída. Ricardo, por sua colaboração, teve sua pena atenuada, mas ainda enfrentaria as consequências de suas ações. A vingança de Lúcia havia se voltado contra ela mesma, deixando-a isolada e sem o poder que tanto prezava. Para Arthur, o veredito trouxe um senso de fechamento. A sombra que pairava sobre sua vida finalmente se dissipava. Ele podia, enfim, olhar para frente sem o peso das acusações injustas. A Sampaio Holdings, sob sua nova liderança e com as políticas de transparência reforçadas, estava prosperando novamente, com a confiança do mercado restaurada e até mesmo fortalecida pela resiliência demonstrada durante a crise. O sabor de casa continuava a crescer e Sofia, com o apoio de Arthur, começou a planejar uma pequena expansão, talvez um segundo ponto, mantendo a essência artesanal e o carinho que o tornaram um sucesso. Arthur, em seus projetos sociais, encontrava uma satisfação que o mundo corporativo raramente lhe proporcionava, dedicando-se a causas que faziam a diferença na vida das pessoas. À medida que o dia do casamento se aproximava, a mansão Sampaio se enchia de luz e expectativa. Sofia, em meio a provas de vestido e reuniões com fornecedores, sentia uma paz profunda. Ela não era mais a garçonete que havia entrado na vida de Arthur por acaso. Ela era a mulher que o havia amado e apoiado nos momentos mais sombrios, a parceira que o ajudou a redescobrir a si mesmo. E Arthur, o magnata antes solitário, era agora um homem completo, com o coração cheio de gratidão e um futuro promissor ao lado da mulher que havia mudado tudo. O casamento não seria apenas uma união de duas pessoas, mas a celebração de uma nova vida que eles haviam construído juntos, tijolo por tijolo, com amor, verdade e resiliência. O dia do casamento de Arthur e Sofia amanheceu com um céu azul impecável, salpicado por nuvens brancas que pareciam algodão. A mansão Sampaio, adornada com flores frescas e iluminação suave, transformou-se em um cenário de conto de fadas, mas com a autenticidade e o calor que Sofia havia imprimido em cada detalhe. Não era uma celebração ostentosa, mas uma reunião íntima e elegante de amigos e familiares que haviam testemunhado a jornada do casal. Sofia estava deslumbrante em um vestido de noiva clássico e elegante, que realçava sua beleza natural. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e pura felicidade. Ao lado de seu pai, ela caminhou pelo corredor improvisado no jardim da mansão, em direção a Arthur, que a esperava no altar improvisado sob um arco de rosas brancas. Arthur, em um terno impecável, tinha um sorriso que irradiava uma alegria profunda, algo que poucos haviam visto em seu rosto antes. A cerimônia foi simples e emocionante. As palavras do celebrante ecoaram a história de superação e amor que os unia. Arthur e Sofia trocaram votos sinceros, prometendo amor, lealdade e apoio mútuo, não apenas nos momentos de alegria, mas também nos desafios que a vida pudesse trazer. Quando Arthur a beijou, selando a união, aplausos e lágrimas de emoção preencheram o ar. Era o culminar de uma jornada improvável, mas profundamente verdadeira. A festa que se seguiu foi um reflexo da personalidade de ambos. A culinária,
Uma fusão de pratos sofisticados e as delícias caseiras do sabor de casa, foi um sucesso. A música, uma mistura de clássicos e canções que marcaram a história do casal, convidava a todos para a pista de dança. Arthur e Sofia dançaram a primeira valsa, perdidos um no olhar do outro, celebrando não apenas o presente, mas também o futuro que se abria diante deles. Enquanto brindavam com amigos e familiares, a sombra do passado parecia finalmente ter se dissipado por completo. Lúcia Valadares estava cumprindo sua pena, e Ricardo Mendes também enfrentava as consequências de suas ações. A justiça havia sido feita, e a vida de Arthur estava livre das amarras da vingança e da manipulação. Para Arthur, aquele dia representava muito mais do que um casamento. Era a prova de que a vida, mesmo após as maiores adversidades, pode oferecer um novo começo mais rico e significativo. Ele havia encontrado em Sofia não apenas uma esposa, mas uma alma gêmea, uma parceira que o desafiava a ser uma versão melhor de si mesmo e que o amava por quem ele realmente era. Sofia, agora a senhora Sampaio, sentia uma gratidão imensa. Ela havia encontrado em Arthur um amor que transcendeu as barreiras sociais e financeiras, um homem que a valorizava e a respeitava. O sabor de casa continuava a prosperar, um testemunho de sua resiliência e paixão. E agora, com Arthur ao seu lado, ela se sentia pronta para qualquer novo desafio. Ao final da noite, enquanto se despediam dos últimos convidados, Arthur e Sofia se abraçaram, observando a mansão iluminada. É um novo capítulo, não é? Sofia sussurrou. Arthur apertou-a em seus braços. O melhor de todos, ele respondeu beijando-a suavemente. O casamento era o ponto final de uma longa e tortuosa estrada e o ponto de partida para uma vida inteira de amor, parceria e descobertas, construída sobre a base sólida da verdade e da cumplicidade. A lua de mel de Arthur e Sofia foi um refúgio de tranquilidade e descoberta em um paraíso isolado, longe dos holofotes e das responsabilidades. Entre praias desertas e jantares à luz de velas, eles tiveram a oportunidade de se conhecer ainda mais profundamente, compartilhando sonhos, medos e a alegria de finalmente terem um ao outro sem as pressões do mundo exterior. Sofia revelou a Arthur novas facetas de sua personalidade, e ele, por sua vez, mostrou um lado ainda mais descontraído e apaixonado. Ao retornarem à mansão Sampaio, agora verdadeiramente seu lar, a rotina de casados começou a se estabelecer. A vida a dois era uma dança delicada de ajustes e compromissos, mas sempre permeada por um profundo respeito e carinho. Sofia continuou a dedicar-se ao sabor de casa, que prosperava com a reputação de sua culinária autêntica e o toque pessoal da proprietária. Com o apoio de Arthur, ela começou a explorar a ideia de criar uma linha de produtos artesanais, como geleias e pães especiais, para vender no restaurante, expandindo ainda mais a marca. Arthur, por sua vez, encontrava um novo equilíbrio em sua vida profissional. A Sampaio Holdings estava em excelentes mãos, e ele se permitia focar mais em seu fundo de investimento social. Ele estava cada vez mais envolvido em projetos de desenvolvimento comunitário, usando sua experiência e recursos para capacitar pequenos empreendedores e apoiar iniciativas de educação e sustentabilidade. Essa nova vertente de seu trabalho trazia uma satisfação que o poder e o lucro do mundo corporativo nunca haviam proporcionado. As noites na mansão eram preenchidas com conversas sobre o dia, planos para o futuro e a simples alegria da companhia um do outro. Eles descobriram que a felicidade não estava na grandiosidade, mas nos pequenos momentos. Um café da manhã compartilhado, um filme assistido no sofá ou a troca de olhares que diziam mais do que 1000 palavras. A mansão, antes um símbolo de sua solidão, agora era um santuário de amor e cumplicidade. A memória de Lúcia Valadares e Ricardo Mendes se tornava cada vez mais distante, um eco de um passado turbulento que havia sido superado. A vida seguia em frente, e a energia do casal estava totalmente voltada para a construção de seu próprio futuro. Um dia, enquanto Arthur e Sofia estavam no jardim, planejando um novo canteiro de ervas para o restaurante, Sofia tocou a mão de Arthur, um sorriso suave em seus lábios. Arthur, ela começou. Tenho pensado em algo que mudaria tudo de novo. Arthur a olhou curioso, sentindo um calor no peito.
O que é, meu amor? Sofia respirou fundo, seus olhos brilhando com uma emoção indescritível. Acho que teremos um novo membro na família. Arthur levou alguns segundos para processar as palavras, e então um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Ele a abraçou com força, sentindo o coração transbordar de alegria. A notícia de um bebê era a cereja no bolo de sua nova vida, a promessa de um futuro ainda mais completo e cheio de amor, solidificando a família que eles haviam construído com tanta resiliência e paixão. A notícia da gravidez de Sofia reverberou pela mansão Sampaio como a mais doce das melodias. Arthur, que sempre imaginou sua vida preenchida por reuniões e estratégias corporativas, descobriu uma nova profundidade de emoção. Ele abraçou Sofia novamente, seus olhos marejados de uma alegria que nunca pensou ser possível. A ideia de ser pai, de construir uma família com a mulher que amava, preenchia cada fibra de seu ser com um propósito renovado. Os meses que se seguiram foram de pura antecipação e preparação. A mansão, antes um refúgio de dois, começou a ser adaptada para a chegada do bebê. Quartos foram transformados, enxovais escolhidos com carinho e o silêncio da casa. Antes quebrado apenas por suas vozes, agora esperava os sons de risadas e pequenos passos. Sofia, com a barriga crescendo, irradiava uma beleza serena e uma força inabalável. Ela lia livros sobre maternidade, pesquisava sobre alimentação saudável e compartilhava cada nova sensação com Arthur. Arthur se tornou o parceiro mais atencioso, acompanhando Sofia a todas as consultas médicas, participando de aulas de preparação para o parto e até mesmo lendo em voz alta para a barriga de Sofia, na esperança de que o bebê reconhecesse sua voz. Ele se viu reavaliando suas prioridades mais uma vez. Embora a Sampaio Holdings e seu fundo social continuassem importantes, nada se comparava à iminente chegada de seu filho ou filha. O sabor de casa continuou a prosperar, mas Sofia começou a delegar mais tarefas à sua equipe de confiança, preparando-se para o período de licença maternidade. Ela sentia uma pontada de saudade antecipada da rotina da cozinha, mas a emoção de se dedicar integralmente ao bebê superava qualquer outra coisa. Arthur, por sua vez, garantiu que ela tivesse todo o suporte necessário, tanto no restaurante quanto em casa, para que pudesse viver a gravidez com a maior tranquilidade possível. A família de Sofia estava em êxtase com a notícia, que a avó de Sofia, em particular, estava radiante, compartilhando histórias e conselhos de sua própria experiência. A união entre as famílias se estreitava ainda mais, formando uma rede de apoio e amor que envolvia Arthur e Sofia. Enquanto a data prevista para o parto se aproximava, a ansiedade se misturava à excitação. Eles haviam escolhido um nome, mas mantinham segredo, um pequeno tesouro a ser revelado no momento certo. O quarto do bebê estava pronto. Um ninho aconchegante pintado em tons suaves, com um berço de madeira e brinquedos macios. Uma noite, enquanto Arthur e Sofia estavam sentados no sofá, sentindo os movimentos do bebê, Arthur segurou a mão de Sofia, seus olhos cheios de ternura. Quem diria, Sofia, ele sussurrou, que a vida nos traria até aqui, de um encontro inesperado a uma família. Sofia sorriu aninhando-se em seu ombro. É o nosso próprio conto de fadas, Arthur. E o melhor ainda está por vir. A espera pelo bebê era a promessa de um novo capítulo, o mais belo e transformador de suas vidas, solidificando o amor que havia nascido da adversidade e florescido na mais pura felicidade. A madrugada chegou de forma inesperada. Sofia acordou com uma sensação diferente, uma pontada que anunciava o início de uma nova fase. Ela cutucou Arthur, que despertou imediatamente, o sono substituído pela atenção. Acho que chegou a hora. Ela sussurrou, a voz carregada de uma mistura de excitação e nervosismo. Arthur levantou-se num salto, sua mente já em modo de ação, mas com o coração batendo forte de pura emoção. A viagem para o hospital foi um misto de adrenalina e calma. Arthur dirigia com cuidado, mas com a urgência do momento, enquanto Sofia respirava fundo, concentrada nas orientações que havia aprendido. Ele segurava sua mão, oferecendo palavras de encorajamento e amor, um pilar de força em meio à intensidade do processo. A cada contração ele estava ali, presente, seu olhar fixo no dela, transmitindo toda a segurança que ela precisava.
No hospital, a equipe médica os recebeu com profissionalismo e gentileza. As horas que se seguiram foram um borrão de dor, esforço e, acima de tudo, amor. Arthur permaneceu ao lado de Sofia o tempo todo, secando seu suor, sussurrando palavras de apoio e testemunhando a força incrível de sua esposa. Ele viu nela uma guerreira, uma mulher capaz de superar qualquer desafio pela vida que crescia dentro dela. E então, em um momento que pareceu eterno e instantâneo ao mesmo tempo, um choro preencheu a sala. Era um som novo, poderoso e absolutamente perfeito. O médico anunciou: "É um menino!" As lágrimas brotaram nos olhos de Arthur e Sofia, misturando-se com sorrisos de alívio e pura felicidade. O pequeno ser, com seus olhos curiosos e um punho minúsculo, foi colocado nos braços de Sofia. Arthur se aproximou e, juntos, eles olharam para o filho. Era o rosto mais lindo que já haviam visto. Um milagre. "Nosso pequeno Gabriel." Sofia sussurrou o nome escolhido com tanto carinho finalmente proferido. Arthur beijou a testa de Sofia e depois a pequena cabeça de Gabriel, sentindo uma conexão instantânea e avassaladora. Naquele instante, o mundo se resumiu a eles três. Uma família completa. Nos dias seguintes, no aconchego do quarto da maternidade, eles se dedicaram a conhecer Gabriel. Cada pequeno gesto, cada suspiro, cada olhar era uma nova descoberta. Arthur se viu completamente rendido ao filho, aprendendo a trocar fraldas e a acalmar o choro, um lado dele que nunca imaginou existir. Sofia, com a sabedoria inata de uma mãe, cuidava de Gabriel com uma ternura infinita. E Arthur a observava, mais apaixonado do que